Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos, né? A minha posição bíblica, né? E hoje o tema que nós vamos falar é o seguinte: será que Jesus mandou examinar as Escrituras? Então, peço que os irmãos se preparem, né, para nós darmos início aqui ao estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia, né, nós sabemos que é um livro importante, né, para a vida cristã. E, nesse sentido, nós encontramos diversos versículos, né, que endossam o fato de examinar as escrituras, né? Como, por exemplo, 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Lá em Mateus 22:29 diz assim, ó: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então, irmãos, quando a gente vai para João 5,39, que é um dos versículos mais conhecidos pelos cristãos, né, ela diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Será, irmãos, que nesse caso Jesus está pedindo que nós examinemos as Escrituras? Então é comum, né, ver pregadores citarem o versículo bíblico em questão, né, com uma ordem de Jesus. Porém, o que Cristo falou sobre examinar as Escrituras não se trata de uma ordem, né? Se fosse assim, ele teria dito: examinai e não examinais. Uma consoante no final da palavra pode fazer toda a diferença. Então, examinai, né, é do verbo examinar, né, é a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo, enquanto examinais está no modo presente do indicativo, né, também segunda pessoa do plural. Assim, irmãos, Jesus ele não estava dando uma ordem à igreja. Quando a gente examina o contexto desse versículo, Jesus ele estava dizendo para os líderes religiosos da época que eles examinavam as Escrituras porque eles achavam que através dela eles teriam a vida eterna. Mas eles não queriam ir a Jesus, que é a Escritura em pessoa, para poder ter vida. Então, o capítulo 5, né, de João, ele começa dizendo que Jesus subiu a Jerusalém, né, durante uma festa, provavelmente a festa da Páscoa, né? E em Jerusalém, João registrou o milagre de Jesus no tanque de Betesda, né, durante o dia de sábado. E os judeus procuraram matar Jesus, né, por causa daquilo, né, por causa do milagre que ele fez durante o dia de sábado. Jesus, então, havia curado o homem, né, que estava enfermo há 38 anos. E Jesus falou sobre o sábado e sobre o Pai. E Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, né? Porque não só ele quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, né? Fazendo-se igual a Deus. E Cristo, então, ele estava declarando aos fariseus que ele era de fato o Filho de Deus e que a lei e os profetas, né, testificavam que ele vinha do Pai. Então, lá em João 5:24 diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, irmãos, aqui está dando continuidade ao debate, né, com os judeus a respeito da sua relação com Deus e com o sábado, né? Em João 5:36 a 38 diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Então, irmãos, os religiosos da época, né, eles ignoravam os sinais e rejeitavam o Messias, né, que havia sido anunciado e que estava ali bem na frente deles, né? Então, irmãos, dá para perceber, né, que João 5,39 não se trata de uma ordenança,
Né? Se Jesus estivesse dando uma ordem, ele diria examinai no imperativo. Por exemplo, nós temos lá em 1 Tessalonicenses 5:21 que diz assim: examinai tudo e retende o bem. Né? Então o verbo aqui está no imperativo afirmativo, né? Examinai tudo e retende o bem. Em João 5:39, né, algumas traduções bíblicas, a frase começa com o verbo no imperativo. Né? O problema, mano, com esta passagem, né, encontra-se no seguinte: né, as segundas pessoas do plural, do presente, do indicativo e do imperativo são idênticas em grego. Portanto, o original, né, grego é a palavra ereonai, ereonal. Né? Ela pode ser traduzida por examinais ou examinai. Então, diante desse impasse, né, a única maneira segura de solucionar o problema é o estudo do contexto. Então, a melhor interpretação para a frase examinar as escrituras é aplicar o verbo examinar no presente indicativo. Se o verbo estivesse no imperativo afirmativo, a construção e o entendimento ele ficaria bastante confuso. Então, Jesus ele estava dizendo para os fariseus o seguinte: ó, vocês, né, vocês examinam as escrituras achando que com isso vocês terão vida eterna, mas vocês esquecem que são elas que testemunham a meu respeito. Né? E lá em João 5:40 diz assim, ó, e não quereis vir a mim para terdes vida. Tá, mas nós concluímos, né, que os religiosos, eles possuíam as escrituras, eles examinavam, né, eles tinham esperança naquilo que eles liam, contudo, eles não compreendiam que as escrituras estavam falando de Jesus. Os judeus, eles eram tão estudiosos da palavra, né, contudo, eles eram cegos com relação ao Messias. E eles realizavam uma pesquisa detalhada, né, da Bíblia. Por quê? Porque o objetivo deles era a vida eterna. Mas eles não conseguiam entender que a vida eterna viria através de Cristo. Então, eles não estavam errados em estudar as Escrituras, na esperança de encontrar a vida eterna. O problema era a interpretação das Escrituras, pois eles não encontravam Cristo como centro das Escrituras. Então, irmãos, quando Jesus menciona o contido lá em João 5:39, ele estava dizendo que o trabalho daqueles religiosos era inútil. Por quê? Porque eles recusavam ver Cristo nas Escrituras. As Escrituras elas estavam apontando para a vinda do Messias. E tudo estava se cumprindo ali bem na frente deles. Né? Então, essa palavra não é um incentivo, né, para que o cristão deixe de estudar as Escrituras. Né? Embora João 5:39 não seja uma ordem de Jesus, existem muitos outros versículos que nos incentivam ao estudo da palavra. Né? Por exemplo, Salmo 1, versículo 1 e 2, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, irmãos? Então aqui nós encerramos o vídeo. Né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né, o que nós acabamos aqui de estudar. Caso os irmãos queiram acrescentar alguma coisa nos comentários, né, os irmãos fiquem à vontade. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos?